Deus continue abençoando os anciãos e a anciã no trabalho de conduzir a igreja na direção que o Senhor espera. Bom dia a todos. Leandro, se você puder aumentar um pouquinho o meu retorno, por gentileza. Que bom que estamos juntos mais uma vez. O tema dessa manhã considero um dos temas mais importantes da vida. Capítulo 4, o livro de Mateus. Se você tiver a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento. Você que está em casa, que bom tê-lo aqui conosco. Abra sua Bíblia também para nos acompanhar. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus juntos. Que o Espírito Santo fale com você da mesma forma que desejamos que Ele continue falando conosco aqui. Podemos fazer mais uma oração antes? Podemos? Peça para Deus falar com você. Vocês sabiam que existem teólogos extremamente capacitados ateus? Já ouviram falar nisso? Existem teólogos especialistas na Bíblia ateus. Por quê? Porque estudam a Bíblia como se fosse um livro, um outro livro. Não recebem aquilo que Deus pode fazer, não recebem a influência do Espírito Santo. Por que é importante orar antes de ler? Dentre as razões, crer que essa é a palavra de Deus escrita, crer que ao lermos, estudarmos e meditarmos na palavra de Deus e pedirmos que o Espírito Santo fale conosco, atue na nossa mente, na nossa forma de pensar, aí sim adquiriremos fé e a força, a capacidade, o conhecimento e a sabedoria necessárias para que possamos viver de acordo com aquilo que nos fará sermos melhores seres humanos, preparados, motivados para viver a vida. Eu estudo a Bíblia há 40 anos. E todos os dias continuo pedindo para Deus me ajude a ler de tal forma, a orar de tal forma, que eu me coloque na melhor condição para que o Senhor fale comigo, mude minha vida, mude minha mente. A gente tem que pedir isso para Deus. Senão vamos ler por ler, termos conhecimento, falarmos bem das Escrituras, mas elas não serão utilizadas pelo Espírito Santo para nos transformar. Então é importante que a gente diga para Deus que nós queremos ouvi-lo, queremos ser influenciados por Ele, através da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Vamos fazer isso, depois vamos estudar. Você que está em casa, faça isso conosco também, por favor. Senhor nosso Deus, oramos rapidamente, Senhor, só para te dizer que queremos te ouvir. Não tem como viver sem ouvir a tua voz, não tem como prosseguir sem ter a certeza de que o Senhor está conosco no caminho. Não queremos viver por viver, não queremos ser mais um no meio da multidão. Queremos ter cada vez mais uma vida de significado, uma vida que faça a diferença para as pessoas que a gente convive. E ao estudarmos a tua palavra, queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai, mais uma vez. Eu sei que esse é o teu desejo. Eu quero te ouvir, Senhor, e as pessoas aqui também, e as que estão em casa ouvindo esse vídeo também. Fala do jeito que só o Senhor sabe falar, do jeito que transforma vidas, do jeito que muda o caráter, do jeito que traz esperança e aquilo que necessitamos para continuarmos cumprindo a missão que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor,
O Senhor inspirou Isaías a escrever no capítulo 59, no versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Não queremos estar separados nessa manhã, por isso pedimos perdão. E o Senhor mesmo disse em João 14,6 que o Senhor é o caminho, Jesus, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão pelo Senhor. E mais uma vez te aceitamos como Senhor e Salvador, e pedimos mais uma vez a continuidade da tua presença, no nome de Jesus, amém. Queridos, ao longo desses 40 anos estudando a Bíblia e depois fazendo estudos dirigidos, existem muitas coisas que a gente pode pregar. Muitos são os ensinamentos de Deus. Mas o que eu estou procurando fazer aqui no Belém, da mesma maneira, da mesma forma, é pregar inicialmente sermões que ajudem você, que ajudem a mim, a nos fortalecermos naquilo que eu entendo que é a base do cristianismo. Eu sei que existem muitos ensinamentos, muitas doutrinas e muitas coisas que podem ser pregadas, mas se eu não andar com Deus, se eu não aprender a andar com Deus, se eu não aprender a lidar com a minha própria vida, se eu não aprender a lidar com as tentações, com as provações, com os desafios da vida, talvez as doutrinas tenham, ou continuem a ter uma importância, mas eu, se não viver uma vida com Deus, correrei o risco de abandonar a Deus, mesmo conhecendo muitas coisas. Eu já disse aqui que trabalhei na área de evangelismo por um período, e eu visitava pessoas que haviam abandonado a igreja depois de se tornarem membros, e 90 e poucos % eu perguntava por que você não está? Eles diziam: eu sei que esse é o caminho, eu sei que as doutrinas são corretas, eu sei que essa é a igreja de Deus, mas eu não consigo viver os princípios. Talvez tenham sido ensinados em relação àquilo que deveriam fazer, mas talvez não entenderam que antes de fazer, eu preciso ser, antes de realizar, eu preciso estar andando na presença de Deus e sabendo lidar comigo mesmo, com as minhas emoções. Vocês acham que porque eu sou pastor eu acordo todos os dias com vontade de ler a Bíblia, com vontade de orar? Tem dias que não. A questão não é estar com vontade ou não. O que fazemos quando os sentimentos nos ajudam ou não nos ajudam? Temos que fazer as mesmas coisas. Temos que buscar a Deus do mesmo jeito. E eu sempre digo: Senhor, estou começando a ler hoje, minhas emoções não estão me ajudando. Mas Senhor, durante a leitura, a meditação, meu tempo contigo, se o Senhor achar que está na hora, me faz sentido de novo. E normalmente isso acontece. Começo a ler, parece que não vou conseguir. De repente o Espírito Santo vem, me limpa, me motiva, me renova. A gente tem que aprender a se conhecer. Nós precisamos entender que nós somos o nosso próprio laboratório. E temos que aprender a lidar conosco, com as nossas lutas, tendências, inclinações, desejos, tanto bons como não. Os bons podemos exagerar, os ruins podemos não saber lidar. E o meu início de ministério aqui nesse lugar vai ser direcionado, a princípio, ajudar a cada um de nós, e eu vou ratificando aquilo que tenho visto, vou me aprofundando junto com você, porque senão teremos uma vida simplesmente que estará constantemente tendo altos e baixos. Os sentimentos estão bons, estamos bem. Os sentimentos estão bons, estamos maus. Estamos nos sentindo bem, acertamos. Não estamos nos sentindo bem, erramos. E culpamos a nossa emoção ruim. Ela
muitas vezes nos leva a ter raciocínios que podem nos enganar, que podem nos fazer ir para uma direção contrária àquela que nós deveríamos ir. Porque quando os sentimentos não estão bons, a gente começa a tentar atribuir a razão, e às vezes aquilo que atribuímos, ou para quem atribuímos, ali não está o ponto que temos que combater. E eu preguei isso na última vez que estive aqui: o nosso maior inimigo somos nós. A nossa maior luta é contra nós mesmos, contra o nosso erro. Vamos entender como Jesus lidou com as tentações. Vou contar uma coisa aqui interessante antes de ler. Pode parecer engraçado, pode parecer estranho, mas eu, quando estou passando por um momento de tentação, ou de provação, ou mesmo de alegria, eu gosto muito de me autoanalisar. Estou no meio de uma provação, começo a pensar: o que é que eu estou sentindo? O que é a Bíblia para mim nesse momento? Como é que estão os meus sentimentos? O que eu tenho vontade de fazer na hora da provação, na hora da tentação? Como eu lido com isso? Parece suportável ou insuportável? Eu analiso para que eu consiga vencer nessa vez, e se não vencer, vencer na próxima. E ao mesmo tempo, quando eu estiver falando com as pessoas, aconselhando ou pregando, eu saiba dizer como é que a mente humana funciona. Porque nós precisamos, em todas as áreas da vida, e na vida espiritual não é diferente, nós precisamos achar respostas, saídas e estratégias para tudo na vida. Não é assim no trabalho? Se você não estudar, se você não se organizar, se você não planejar, se você não criar estratégias, se você não conhecer aquilo que você está fazendo, você vai fracassar. E a vida espiritual não é algo que acontece por sorte ou azar. Há uma estratégia divina para nos levar para Ele, mas há uma estratégia do mal para nos afastar de Deus. E é isso que vamos estudar e entender. Capítulo 4, Evangelho de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se de Jesus, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a santa cidade, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Satanás cita o Salmo 91: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um alto monte, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos parar por aqui. Jesus estava começando o seu ministério, e havia uma estratégia imediata do inimigo de Deus de parar a Jesus para que ele não cumprisse a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Jesus veio a essa terra com algumas missões. Colocamos num bloco só, mas há umas subdivisões. A principal razão que Jesus veio aqui
morrer no lugar do ser humano. Adão havia errado no Éden, e ele deveria morrer para sempre, e alguém deveria morrer no seu lugar. Jesus é chamado o segundo Adão. Ele vem, nasce, e precisaria viver uma vida sem pecado, para que merecesse a vida eterna, mas viveu sem pecado. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna foi dada a Jesus, e Ele entrega, como Paulo disse em Romanos 5, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim por um homem veio a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele se entrega, Ele é o nosso Salvador, por isso que chamamos a Jesus de Salvador. Quando Ele está na cruz, a sua última frase, Ele diz: está consumado. Poderíamos traduzir esse termo grego em está pago. Por que está pago? Pagou a dívida do Éden. Como Adão erra e a raça humana entra para o caminho da morte, do mesmo jeito Jesus vive, morre no lugar, para dar o caminho da vida eterna para mim e para você. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é a ponte entre nós e Deus, Ele é o caminho. O pecado nos separa, Jesus transpõe essa separação entregando a vida. Primeira razão de Jesus estar aqui. Segunda razão, Jesus veio para mostrar quem era o Pai, quem era Deus. O inimigo havia levado a raça humana a distorcer a imagem de Deus, e Jesus precisaria mostrar quem era o Pai. Ele muitas vezes disse: quem vê a mim, vê o Pai. No próprio capítulo 14 perguntam para Jesus: Senhor, então nos mostra o caminho. Eu sou o caminho. Ele mostra claramente como o Pai era. Terceira razão, Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele não é um exemplo, entendam bem o que eu vou dizer agora. Jesus era um exemplo parcial. Alguns distorcem esse conceito para a sua própria perdição. Alguns dizem assim: Jesus era exatamente como eu, porque se ele não fosse exatamente como eu, ele não poderia ser meu exemplo. E aí temos um conceito teológico equivocado, que alguns acreditam que Jesus tinha natureza com tendência para o mal. Ele não era como Adão antes da queda, que tinha tendência para o bem. Ele é como o ser humano depois da queda. Para ser nosso exemplo, ele tinha que ter natureza como a gente, nascer como a gente, alguns dizem. Não é assim. Jesus é nosso exemplo em muitos aspectos. Mas por que ele não poderia ser aqui? Porque nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque nascemos com natureza pecaminosa. Eu não preciso, quando um ser humano nasce nesse mundo, automaticamente ele já é um pecador. Ele já nasce com tendência para o mal. Se Jesus nascesse com tendência para o mal, ele precisaria de um Salvador. Ele não poderia ser o Salvador. Entendem isso? Mas ele é nosso exemplo em comunhão com o Pai, nosso exemplo em andar com Deus, nosso exemplo em amar as pessoas, nosso exemplo em muitas coisas. Por exemplo, eu nunca terei uma tentação que Jesus tinha. Jesus era Deus, ele não usava os poderes divinos para benefício próprio. O inimigo tentava fazer Jesus, nós vamos estudar agora, a realizar coisas com poder divino para o benefício próprio. Isso era uma tentação que ele tinha, que nós não temos, não somos Deus. Mas em tudo o que for necessário, Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo. Outra razão, Jesus tinha que formar pessoas. E formou os discípulos, os apóstolos, e os enviou para pregar o Evangelho. Muitas são as razões. Mas na história de hoje, Jesus vai nos mostrar como vencer as tentações. Por que as tentações? O que é uma tentação? Por que o inimigo usa dessa estratégia? Por que isso é ruim? Temos que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, quando nós fomos criados, nós não tínhamos tendência para o mal. Tínhamos tendência para o bem.
tínhamos prazer em seguir a palavra de Deus, tínhamos a inclinação que nos favorecia para isso. A nossa mente nos impulsionava a sermos fiéis, sabíamos o caminho que tínhamos que andar, e isso nos fazia seres humanos estáveis e equilibrados. O inimigo de Deus no céu, quando ele questionou o caráter de Deus, dizendo que Deus não era amor, que a maneira como Deus dirigia o universo não era a melhor maneira, através das suas leis, que organizam tudo, que protegem. Quando ele questiona isso, não é meu tema dessa manhã falar só sobre isso, estou fazendo uma introdução para entendermos o contexto de Mateus 4. No céu, o inimigo, ele mostra a insatisfação pela qual ele entende que deveria ser Deus e se unir à Trindade. Ele não poderia, obviamente, era um ser criado. Ele estabelece então para ele mesmo que ele não seguiria mais a Deus. Ele leva 1/3 dos anjos com ele, e ele já no céu começou a apresentar as suas estratégias para os anjos, para que eles pudessem se posicionar do lado dele e ir contra Deus. E quando ele vem para a terra, ele vem com a visão e com a missão de que ele levaria os seres humanos na mesma direção que ele foi. Ele procuraria trabalhar com a mente humana para que as pessoas não vivessem perto de Deus, não desejassem seguir os caminhos de Deus, e pudesse enxergar a Deus como um Deus tirano, um Deus egoísta, um Deus que não ama, um Deus que priva, não um Deus que protege. Havia algumas estratégias na mente de Satanás, e a tentação nada mais era, ou nada mais é, do que criar na mente humana um sentimento de insatisfação, de mal-estar, do descontentamento, para produzir no ser humano o desejo de fazer algo para resolver esse mal-estar, esse descontentamento, e ao tentar resolver, escolher-se caminhos que não são de Deus, e sim caminhos que Ele mesmo ofereceria para levar os seres humanos na sua direção, de acordo com a visão do seu reino. Vamos entender mais isso. Jesus, ele está começando o seu ministério, e o inimigo então planeja como fazer com que Jesus se soltasse de Deus, se separasse de Deus, para tomar decisões que aparentemente poderiam ser boas, mas que o afastariam de Deus e o fariam errar, e o fariam aceitar as suas propostas do mal. O inimigo de Deus sempre trabalha, escutem bem isso, o inimigo de Deus sempre trabalha por 3 canais. Eu vou mostrar isso na Bíblia hoje, e você vai entender analisando você enquanto falo. O inimigo trabalha com 3 canais para derrubar o ser humano, para fazer o ser humano andar numa direção contrária à vontade de Deus, para fazer o ser humano pecar, errar, se afastar de Deus. A primeira delas, ele trabalha com os sentimentos. A primeira tentação, ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que a sensação da fome estava muito forte, e que Jesus, ele imaginou que para aliviar o sentimento da fome, ele faria algo para resolver isso, e a solução seria sugerida por Satanás. Então ele diz: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, resolve o teu problema da fome, resolve essa emoção, esse sentimento de fome. Você já sentiu fome alguma vez e demorou para conseguir comer? Não é ruim? Não vai aumentando? Você começa só a pensar em comida, não é assim? Não é assim? E aquilo vai tomando conta de você, porque o organismo foi planejado para que quando estiver faltando nutrientes, o organismo produz um sentimento da fome, para que você se proteja comendo. A fome nada mais é do que algo que o próprio corpo produziu para não deixar você morrer. É como se fosse o ponteiro da gasolina, está acabando a gasolina, você sabe que tem que ir no posto.
A fome ou a sede é aquele sentimento que te impulsiona a beber ou a comer, assim como o sono te impulsiona a dormir. É um mecanismo de proteção mental que Deus criou. Então as emoções, quando elas tomam conta de nós, e as emoções ruins, quando tomam conta de nós, a nossa mente imediatamente começa a pensar, escute isso que eu estou te dizendo, a mente começa a pensar em uma solução para isso. Em qualquer assunto da sua vida, quando as emoções não estão boas, em alguma área da vida, o teu cérebro começa a pensar em uma solução. Só que antes da queda, o ser humano sabia, primeiro, antes da queda o ser humano não tinha desequilíbrio. Mas depois da queda, o ser humano perdeu a percepção do que fazer quando os sentimentos não estão bons. Progressivamente ele foi perdendo. Querem ver um exemplo? Vou falar algo sem pensar em ninguém e não é crítica, tá? É só um exemplo. A moça está namorando, ama o namorado, de repente o namorado diz, não quero mais. Qual o sentimento que é produzido no coração? Horrível, solidão, sensação de autoestima baixa, desprezo, rejeição, sensação de que não aguenta mais viver. E quantas vezes nessa situação a pessoa vai na geladeira, pega o pote de sorvete e come? Por quê? O que tem a ver o pote de sorvete com o fim do namoro? A princípio nada, mas por quê? Porque comer é um gerador, a comida é um gerador de prazer, não é? E quando você está comendo que produz algum tipo de prazer, momentaneamente, de forma paliativa, a sensação do mal-estar, ela é bloqueada, enquanto você está comendo. Então você está lá, uma colher, 2, 3, por que ele me largou? Tá bom, você está raciocinando, mas na hora que você está comendo, a sensação da fome, de saciar a fome, ou de comer algo, como é algo prazeroso, o cérebro tenta neutralizar. Eles assim, não tem a solução do mal-estar que acabou de acontecer agora ao término do namoro. Não tem a solução. O cérebro sem Deus, cérebro humano, carnal. Então ao invés de buscar a Deus, ele não busca por instinto. Então ele pensa numa solução. Como não tem, ele joga na mente uma saída, entre aspas, para tentar pelo menos neutralizar o mal-estar que você está sentindo. Alguns comem, alguns bebem, alguns usam drogas. O inimigo pode oferecer centenas de opções, porque a tua cabeça está dizendo assim, se livre do mal-estar, se livre dos sentimentos ruins, e ele tenta achar caminhos. E se você, por exemplo, usou droga, faz tempo que você não usa, o mal-estar toma conta, a tua cabeça tentou achar uma saída, não deu. A própria mente lembra que a droga não resolve, mas dá uma anestesiada, então vai de novo lá. Por que as pessoas se viciam? Os vícios vêm por isso. Para que você faça algo repetidas vezes, mesmo sendo ruim, é porque na hora que o mal-estar vem, se o teu cérebro não tem uma solução nova, ele volta para a mesma. Ele sabe que não resolve, mas ele pensa, é melhor fazer algo, nem que seja paliativo, do que se matar. Então faz de novo. A pessoa não quer, mas a mente está deixando, as emoções estão destruindo. E o cérebro fala, já que não tem solução, faz de novo, usa de novo, bebe de novo, come de novo, vê de novo, ouve de novo. Entende isso? É assim que são. As emoções são assim. Você está pensando na tua vida enquanto eu falo? Não é assim? Deixa eu fazer um paralelo com Eva em cada tentação. Eva estava no jardim do Éden, lembra? Perfeitos. Adão e Eva, perfeitos. Não havia inclinação para o mal. Sabiam o caminho que tinham que andar. Tinham prazer nesse caminho. Estava tudo certo. O inimigo tinha que fazer com que Eva viesse para o lado dele. Mas como? Como é que ele ofereceria algo para alguém que não precisava de nada?
Você já fez compra no supermercado com fome? Já foi no supermercado comprar com fome? O que você faz? Você compra tudo, porque você acha que vai comer tudo. Não é assim? Dizem os economistas que você deve ir no supermercado depois de você ter comido. Porque você vai com a razão. Você vai com fome, você olha, macarrão, delicioso. Arroz, também, pão. Você compra tudo, porque tudo está ligado a satisfazer ou resolver o teu problema de fome. Como é que Satanás tentaria a Eva que não tinha necessidade nenhuma? Ele tinha que desequilibrá-la. Ele tinha que desestabilizá-la. Como é que ele fez isso? Deus tinha dado uma ordem em Gênesis 2. Adão e Eva, não comam da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Isso no capítulo 2. No 3... ele vem para Eva e diz assim: é verdade que Deus disse para não comer nada? Ela falou: não, podemos comer tudo, menos dessa árvore. Se nós comermos, vamos morrer. Deus disse isso. E ele fala assim: vocês não vão morrer. E agora no versículo 5 do capítulo 3, ele desequilibra ela com essa frase. Qual foi a frase? Eva, você não vai morrer. Versículo 4, agora entra no 5. Porque Deus sabe que se você comer do fruto, os seus olhos vão se abrir, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás disse para ela assim, ó, vou parafrasear o versículo. Eva, Deus não é como você pensa. Deus não é amor como você entende. Deus não te deu tudo o que Ele poderia te dar. Ele privou você. E sabe do quê? Do principal. Ele não quer que você seja como Ele. Ele não quer que você veja coisas que só Ele vê. Ele está privando você. E para você não comer da árvore e não ser igual a Ele, Ele mentiu para você e disse que você vai morrer. Você não vai morrer. Você vai comer do fruto e vai ser como Ele. Ele é egoísta. Ele te privou. Você não é quem você está pensando. E você não está longe de ser quem você poderia ser. Por isso que Deus não quer que você seja. Quando Ele diz isso para ela, o que é que produziu nela? Insatisfação. Descontentamento com quem ela era. Ela acreditou naquilo que a serpente usada por Satanás disse para ela. E quando ela ouviu isso, ela pensou: então eu não tenho tudo, então eu não sou quem eu poderia ser. O sentimento de insatisfação tomou conta. Então ele desequilibrou Eva. E quando desequilibrou, olha o versículo 6 de Gênesis 3. Está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. 3 coisas, Eva, presta atenção. Primeira coisa, ela olha para a árvore, sentimento, boa para se comer. No Gênesis, Satanás usa uma única tentação e vai derrubar Eva usando os 3 canais que eu vou detalhar daqui a pouquinho com Jesus. Jesus, ele dá 3 tentações diferentes nos 3 canais. Eva, ele coloca a tentação em um ponto só e usa os 3 canais. Primeiro deles, sentimento. Ela olha e diz assim: essa árvore é boa para se comer. Que gostoso. Sentimento, eu quero, estou com vontade. Os sentimentos, escuta o que eu vou te dizer. Os sentimentos, a tentação pelos sentimentos é uma das coisas que mais destroem a gente. Nós nascemos e crescemos usando os sentimentos para conseguir as coisas. Quando crianças choramos, pedimos chorando, apelando, chorando, emoções. Claro, a criança não sabe falar, talvez poderia fazer outra coisa, mas chora, aprende a chorar e cresce chorando. E às vezes é grande e continua chorando. Pode deixar chorar, não tem problema. É assim, nós somos seres humanos. Jesus olhou para isso e ele sabia. Podem ficar tranquilos aqui, viu? Não precisam sair, se quiserem ficar, fiquem à vontade. Jesus sabia que Satanás o estava tentando pelas emoções.
Jesus sabia que Satanás sabia que ele estava com fome. E qual foi a sua resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu não vou trocar minha vida com o Pai por pão, porque antes do pão, o mais importante para mim é a palavra de Deus. Mais importante do que saciar as emoções de forma paliativa, pecaminosa. Jesus sabia que a saída deveria ser se apoiar no Pai, depender do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Essa era a prioridade de Jesus. Não era satisfazer as suas emoções, as tentações produzidas no caminho da emoção. Segunda tentação. Não precisa ter uma ordem, vou citar as três, vou citar uma segunda. Se você é o Filho de Deus, pula daqui, porque o Pai vai dar ordens, como diz o Salmo 91, para que os anjos te guardem. A segunda tentação está no ser. Primeira, sentir, a segunda no ser. Eu serei presidente, nem que tenha que trair meus amigos. Eu serei líder ali, mesmo que tenha que tratar mal as pessoas. As pessoas, para serem algo na vida, negociam muitas vezes os princípios, os caminhos, negociam a Deus, a família, por uma posição, uma posição que pode parecer boa, mas não trará aquilo que a pessoa imagina. Não há problema em almejarmos ter posição. A questão é o que fazer, o que temos que fazer para chegarmos nessa posição de acordo com a vontade de Deus. Eva, Satanás diz: você não é o Filho de Deus, então prova isso pulando daqui, porque se você for o Pai, vai cuidar de você. Eva, qual a segunda tentação de Eva? Você vai ser como Deus. Árvore desejável para dar entendimento. Entendimento para quê? Para ser como Deus. Segunda tentação, no caminho do ser. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a lição aqui? Qual é a segunda estratégia de Jesus para vencer a tentação? Não se colocar nela. Uma vez estava com um amigo andando numa noite escura. Estávamos andando por um caminho iluminado. De repente ele vira numa rua escura. Eu disse: não tinha uma rua mais, não poderíamos ter continuado na rua iluminada? E ele disse: olha para trás. O que tem? Você viu o seu anjo? Eu falei: ele deve estar aqui. Não estou vendo, mas deve estar. Então fique tranquilo, estamos com os anjos. Eu disse: não. Não é porque tenho anjo, não é porque Deus me protege que eu vou pular do prédio de 30 andares, vou andar por um caminho que eu poderia ir por outro. Se você está numa situação normal da vida, fazendo sua parte, é diferente. Escuta isso. Nós temos que nos conhecer para entendermos os nossos limites e entendermos os gatilhos, as coisas que acontecem que nos levam ao erro. Minha mãe tinha um hábito: acordava de manhã cedo, ligava naquele programa Zebete, os mais antigos devem conhecer, né? Zebete, todo dia aquilo lá. E aí o radinho aumentava, já sabia que era pela manhã. Punha a aguinha para ferver, o café, fazia o café, sentava numa cadeirinha, ligava, acendia o cigarro, fumava o cigarro, bebia o café, todo dia igual. João Paulo levanta, escola. 40 anos fumando. A mente estava condicionada. Já achou que tinha câncer. Um dia foi fazer um exame, não sabia que o exame era para avaliar os pulmões. Quando chegou lá, acabou fazendo, percebeu que ainda não tinha nada grave. Disse: Deus me deu mais uma chance. Embrulhou o cigarro com uma fita, colocou a data e nunca mais fumou. Por um milagre divino. A vida inteira, a mente sendo
sendo treinada, sendo marcada com o mesmo hábito. Jesus disse: não tentarás. Nós temos que quebrar as coisas, essa sequência de atitudes que eu chamo de gatilhos, na psicologia é chamado de gatilhos, coisas que ao acontecerem te levam a fazer outra coisa. Se você tem dificuldade numa área, por que você vai lá? Eu vejo pessoas que deixaram a bebida e querem dar estudos bíblicos dentro do bar para os amigos que bebiam. O que acontece em geral? Volta a beber, um dia não está bem, a mente está ruim, mal-estar. O cérebro fala assim: já que você está aqui, só um pouquinho. O inimigo tenta minimizar o problema: só um pouquinho, só uma vez, é a última, é a única, você não é maduro, você não se controla. Vem um monte de frases na mente, para que você faça mais uma vez, e depois deixe teu cérebro pronto para fazer uma segunda, uma terceira e uma quarta. E Jesus disse: não tentarás. Não se coloque em situações que vão te levar a se separar de Deus e errar. Nós não somos tão bons quanto pensamos que somos. Todas as vezes que eu já pensei assim: enfim, venci esse ponto, baixo a guarda, erro de novo. Penso que já venci, penso que não vou errar mais. Quando vejo, erro de novo. Queridos, essa vida é uma batalha que vai até a volta de Jesus, ou até o momento que nós vamos descansar, dormir no Senhor até a ressurreição. Não existe momento, não existe intervalo, não existe 5 minutos para beber água. Aqui é o tempo todo andando com Deus. Nós não lutamos, como diz Paulo em Efésios 6, contra a carne e contra o sangue. Lutamos contra os seres espirituais do mal, as potestades do mal. Terceira tentação: primeira, sentir; segunda, ser; a terceira, ter. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, sentir; agradável aos olhos, eu quero ter; boa para dar entendimento, eu quero ser. 3. Agora olha Jesus: sentimento, fome; sentir; ser filho de Deus. A terceira: se você se prostrar, tudo vai ser teu. Ter, tudo vai ser teu. Quantas pessoas e quantas vezes o ser humano negocia a vida para obter coisas? Eu quero obter, não importa o preço, não importa se minha família não me veja, não importa se meu filho não me veja ao crescer, não importa se eu vivo uma vida sem equilíbrio, sem cuidar da saúde, sem dormir, sem comer. Eu quero ter, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter, não importa o que. Uma vez vi um rapaz dizendo: eu nem que eu tenha que contrabandear tudo que eu tenho direito, eu vou ter uma BMW ainda. E alguns pensam: os meios justificam os fins. Os meios não justificam os fins para quem é cristão. Os meios devem ser tão bons, de acordo com a vontade de Deus, para que eu chegue no objetivo. Não há problema em ter, o problema é como ter. Que caminho eu trilho para ter? Eu luto tanto para ter que não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para andar com Deus. E quando eu obtenho aquilo que quero obter, não tenho equilíbrio divino para usufruir. Alguns colocam o dinheiro, alguns colocam a posição, alguns colocam os sentimentos como Deus. O Deus que muitas vezes professamos crer, somos nós mesmos, porque tratamos os nossos sentimentos, aquilo que almejamos ser, aquilo que almejamos ter, no fundo como Deus. E vivemos, e a vida vai, a vida passa, e a gente não percebe que por mais que nós estejamos correndo, os nossos sentimentos continuam nos traindo. Os nossos desejos de posição continuam tirando de nós a vida, e as buscas para obter algo têm trazido sofrimento, desgaste, e uma vida que você muitas vezes não tem tempo nem para pensar em nada, e fica imaginando: uma hora vai parar, uma hora vai dar certo, uma hora eu serei, uma hora eu terei. Não, quando eu estiver naquela posição, aí não preciso correr mais. Quando eu comprar aquilo, aí posso descansar. Quando meus sentimentos estiverem bons, aí eu posso parar. E não percebe, a vida está indo embora, está indo embora.
E Jesus responde para ele: só Deus merece minha adoração. Eva já não aguentou. Ela come do fruto. E quando come do fruto, ela percebe. Já viram aquela frase, eu era feliz e não sabia? Já viram? Era exatamente isso que aconteceu com Eva. Ela era feliz e por um momento, por achar que não era, e ouvir a voz do inimigo, acabou levando a raça humana para a condição que está. Quero te perguntar nessa manhã: qual é a tua tentação? Qual é a tua luta? Como estão as tuas emoções? O que está levando você para uma direção que você percebe que está tentando, mas você sente que as coisas não mudam? O que você está tentando obter? Que posição que você está querendo ocupar? Que está tirando o seu tempo para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para Deus, para você mesmo. Porque quando não temos Deus em primeiro lugar, nós somos o centro. E quando nós somos o centro, passaremos por cima de tudo, de qualquer coisa, para sentirmos o que queremos sentir, para sermos o que queremos ser, para termos o que desejamos ter. Passamos por cima de nós, passamos por cima da família, passamos por cima de Deus, porque imaginamos que precisamos de alguma forma chegar nesses sonhos que imaginamos que atingiremos e aí ficaremos bem. Mas seja honesto comigo, nesse final de mensagem. Está dando certo do teu jeito? Está dando certo? Será que quando você está sendo tentado e está errando, como é que você está tratando isso? Você está insistindo e imaginando que vai conseguir sentir, ter ou ser, e você continua vivendo do mesmo jeito, e continua errando do mesmo jeito. E por que continua insistindo numa direção que já sabe que vai terminar do mesmo jeito? E às vezes jogamos a toalha e pensamos: não é para mim mesmo, a vida é assim mesmo, é só comigo. Deus sabe quem é você nessa manhã, e eu queria orar para que a gente possa pedir para Deus nos ajudar a reconstruir nossa maneira de pensar. Nós precisamos, queridos, olha para mim, você que está em casa também. A gente tem que parar para fazer um balanço da vida. A gente tem que parar para pensar onde que eu estou caindo. Por que eu estou caindo? Por que estou insistindo nessa direção se eu sempre chego no mesmo lugar? Se eu sempre cometo os mesmos erros? Se eu sempre faço as mesmas coisas? Parou para pensar nisso? Você para pensar um pouco na tua vida? Pensa bem no que eu estou dizendo agora. Ou você está vivendo, aí erra de novo, é assim mesmo, erra de novo, não, eu sou pecador mesmo, a vida é assim, essa vida eu nunca vou acertar, o mundo é de pecado, e você vai vivendo como se fosse impossível. A gente prega tanto que é impossível ser perfeito, na concepção de perfeição nossa, que a gente vai para o outro extremo. Não dá para ser perfeito, ninguém é perfeito, o mundo não é perfeito, só todo mundo é pecador, e eu vou simplesmente me deixando levar. Será que é assim que Deus pensa? Uma vez eu assisti uma palestra do Oscar Schmidt. Lembra aquele jogador brasileiro de basquete? Acho que foi o melhor jogador, não lembra? Ele é aí da sua altura, provavelmente, mais alto ainda. E ele disse assim: eu treinei, ele treinava muito, ele era o primeiro a chegar, eu o conheci, ele era o primeiro a chegar na quadra, a mulher ia com ele. E ele ficava arremessando as bolas, e para ganhar tempo a mulher pegava e devolvia, para ele ficar arremessando. Ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora. E o apelido dele era Mão Santa. E ele dizia assim: minha mão não tem nada de santa, eu treino muito. A gente
A gente vê seres humanos lutando para serem melhores naquilo que fazem. E muitas vezes achamos que não precisamos lutar e ter objetivos para fazer o que Deus pede para a gente. E a gente cede às emoções, a gente se deixa levar, como se fosse assim mesmo. Ele disse assim: eu treinei para ser o melhor jogador do mundo. Não sei se fui, mas treinei para ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que eu não chegue a ser como Jesus ainda nessa vida, mas eu tenho que lutar para ser como Ele. Deus tem que olhar para mim e perceber que eu estou lutando para ser como Jesus, que eu estou buscando, que eu estou me dedicando, que eu estou me entregando. Por isso que Paulo diz em Filipenses 3: eu não digo que eu haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele queria ser como Jesus. 3 vezes ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse era o foco. Esse tem que ser o nosso foco. Porque Paulo termina a vida dizendo: já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se ele conseguiu, é possível a gente conseguir e avançar muito. Que nessa manhã vamos orar para isso. A gente tem que sair daqui com decisão tomada, com a cabeça de entender que podemos ser melhores. Se as emoções, temos que gerenciar aquilo que queremos ser, aquilo que queremos ter, para não corrermos o risco de ficar em looping, dando voltas e nunca saindo do mesmo lugar. E pior, nunca chegando aonde o Senhor quer que nós cheguemos. O grupo vai cantar agora, o grupo de louvor. É hora de você orar. Tenha coragem e diga: Senhor, me ajuda. Eu não tenho nem vontade de ser o que o Senhor quer que eu seja. Pode ser franco com Deus. Se você estiver sem vontade, desanimado, teu sentimento estiver bloqueado, não importa, diga para Deus: estou bloqueado, estou me sentindo uma pedra de gelo, mas Senhor, a minha cabeça está funcionando. Eu sei que eu preciso ter o Senhor na vida, eu sei que eu preciso mudar, que eu tenho que ser diferente. Me ajuda a ser diferente, me ajuda a me entregar, me ajuda a não ficar mais brincando com as minhas emoções, com os meus planos de ser alguém ou ter alguma coisa, mas me ajuda para que o meu plano principal seja ser um imitador do Senhor. É isso que eu e você precisamos. O grupo vai cantar. Quero que você, por gentileza, ore. Tenha coragem. Depois faremos mais uma oração para terminarmos. Que Deus abençoe.